Irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, que sua misericórdia igualmente continue sendo objeto de nossa manutenção de vida e contínua adoração ao nosso poderoso e amado Jesus. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, tomarmos, então, novamente a palavra do Senhor para continuarmos estudando as verdades solenes deste sermão singular de Jesus, que temos há alguns dias nos debruçado para estudar. Bom dia a todos. A paz e o amor de Deus esteja com cada um. Amém. Oremos ao nosso Pai. Eterno e bondoso Deus. Honras, glórias, louvores, poder, majestade e toda adoração a Ti, Senhor, seja dada. Pai Santo, em nome de Jesus, aqui estamos. Tu sabes como estamos, o que temos passado e vivido, mas não foi e não é pelas circunstâncias que estamos a passar ou a viver que aqui estamos, pois elas não têm poder sobre nós. Aqui estamos, Pai, porque acreditamos nas Tuas promessas. Acreditamos que a Tua palavra há de se cumprir. E aqui estamos com o só propósito de ter um encontro contigo. Ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e assim te conhecer mais, saber mais sobre o Senhor, para poder melhor servir a Ti. Amém. Assim como foste com os dias que se passaram, também te suplicamos, ó Deus, por este dia, que possamos ser revestidos, capacitados e instruídos, motivados, que Tu nos conceda todos os meios necessários para este dia, para que assim o Teu nome seja exaltado e glorificado por onde o Senhor nos conduzir. Perdoa os nossos muitos pecados, livra-nos de todo mal. Te apresentamos, ó Deus, todos que fazem parte deste grupo. Amém. Que Tu possas, ó Deus, abençoar a todos divinamente, para que cada um venha a ser um instrumento que honre o Teu nome, exalte e glorifique, tornem públicos os Teus feitos. Almas venham ser alcançadas para o Teu reino. Amém, E assim sendo, Tu se agrade de nós. Sobre o pastor, que Tu possas usá-lo divinamente como tem sido usado divinamente. E sobre nós, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos para que cresçamos em espírito, verdade e fé. Amém. Continua conosco. Vem ser com todos, Pai, que sofrem neste dia, seja qual for o sofrimento. Continua tendo misericórdia. Te Amém. apresentamos a todos que estão envolvidos em batalhas, voluntários ou não, que Tu possas a cada um motivar, capacitar, instruir para que deem continuidade nas batalhas em prol do próximo. Amém. E assim sendo, mais uma vez, o Teu nome, tão somente o Teu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Te suplicamos que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sim, meus irmãos, eu gostaria de, antes de fazer, nos debruçar para a leitura, lembrá-los de algumas questões que nós, no final desta nossa reflexão da palavra de Deus, vamos requerer que você, então, se submeta igualmente. Intercessão a muitos irmãos que estão sofrendo com perdas materiais, as chuvas no sul da Bahia, onde eu fui pastor durante um bom tempo, foram 11 anos naquele lugar,
Itabuna, Ilhéus, Camaquã, muita gente sofrendo intensidade das chuvas. E ontem recebi ligação de diversos irmãos ali daquela região, apelando que nós intercedêssemos para que Deus tivesse misericórdia deles. E, igualmente, eu gostaria de apelar-lhes que façamos o mesmo no final, então, do culto, permaneça um pouquinho para que a gente ore por estes. Igualmente, pelo nosso querido irmão Marcílio, que está saudoso com a perda de sua mãe, que nós possamos também interceder por ele. Ontem eu não pude entrar em contato pelo telefone, do ponto de vista de áudio, eu tinha me deslocado para outro ambiente, mas deixei uma mensagem escrita e espero que ele tenha tido acesso, porque, na verdade, eu não sei se acessou. Mas intercedi e falei com Deus que te desse, Marcílio, a paz e a esperança que há em Cristo Jesus, que é a única forma da gente enfrentar os desafios de cada dia. Que Deus, mais uma vez, te abençoe e te esconda na pessoa do nosso amigo Espírito Santo. Bem, nós chegamos ao final das bem-aventuranças, né? São 8 bem-aventuranças. Os versículos, então, 11 e 12, que também serão objeto de nossa reflexão nesta manhã, eles são explicativos daquilo que se encontra no versículo 10. O verso 10 de Mateus capítulo 5 se encontra a última bem-aventurança. E dentro desse contexto, Jesus faz exatamente um reclamo àqueles que ali estão a ouvir-lhe, a ouvir-lhes, não? As verdades e a dedicarem-se ao que ele estava a ensinar-lhes, necessariamente precisavam, neste momento, atentar que o cristianismo não é um ambiente para pessoas com estas características, tímidas, covardes, medrosas. E por que não? Porque o cristianismo tem como ponto de partida uma batalha arreinda, travada contra exatamente o príncipe das trevas e a sua hoste. E, diante disto, todos que aceitamos Jesus como Salvador pessoal, devemos entender que entramos, portanto, em uma batalha direta. Foi assim no passado, é assim no presente e será no futuro. Porque o reino das trevas, o reino de Lúcifer, tem regras e o que a gente poderia dizer propostas que são completamente distintas, conflitivas com o que o Senhor estabelece através, então, de sua palavra para o seu povo. Isto gera, de alguma forma, este embate. A forma de embate são múltiplas, melhor, as formas são múltiplas. O modo de agir de Lúcifer permanece o mesmo. Ele nunca vai se fixar na verdade, ele nunca se fixou na verdade. Então, nós temos de entender que não estamos vivendo em uma terra onde existe trégua, onde existe, portanto, recuo, que os conflitos eles desaparecem. Esta não é uma verdade à luz do que Jesus aqui propõe nesta última bem-aventurança. Venha comigo a Mateus capítulo, então, 5, e veja o que é dito no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observem que a expressão porque deles é o reino dos céus se vincula à primeira bem-aventurança do verso 3. Percebe aí? Então, nós temos o Senhor garantindo que o reino dos céus será algo, portanto, outorgado aos humildes de espírito, como também ele, então, fecha a mesma verdade, deixando claro que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, estes são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Começa com o reino dos céus e termina com o reino dos céus, deixando claro que humildade, compreensão, a verdade em Cristo Jesus e a perseguição
não nos põe para fora do reino. Não é exatamente o que sofremos que diminuirá a nossa participação naquilo que o Senhor Jesus nos outorgou. O que está sendo dito para você e para mim, através desse texto que há tanto tempo Jesus havia falado para aquele grupo singular, que é a multidão e os espias lá, que lá chegaram, ou seja, aqueles que não queriam nenhum contato com Cristo, mas lá estavam para observar, para ouvir e serem mexeriqueiros para os líderes, então, em Jerusalém, que, na verdade, quando Jesus dissera que há bem-aventurança para aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, Jesus está deixando claro que nenhum de nós devamos esquecer de que nesta terra, se aceitamos Jesus, a primeira coisa que vai se desembocar sobre todos estes que aceitam a Cristo é perseguição. E ela é multifacetada, ou seja, tem diversas matizes, diversas maneiras de se apresentar. Quando, para o fiel Abel, houve, então, a perseguição, e o método usado por Satanás foi ceifar-lhe a vida, essas coisas mudaram de forma, mas não do ser que persegue. Há diversas maneiras que o diabo encontra para levarem as pessoas a sofrerem. Você acha que essas tempestades, vulcanismo, tsunamis, eu diria, portanto, chuvas em diversos lugares com inundações, destruindo vida de pessoas, isto é obra de Deus? Não pode ser-lo. O diabo, ao longo de sua jornada, tem feito leitura da natureza, sabe exatamente como mexer em determinadas circunstâncias, usando o seu engenho enganador, que são os homens com as suas usuras, com os seus desejos desequilibrados. E a consequência disto é que as pessoas, então, perdem vida, bens, e ele faz esse tipo de coisa para que, então, elas acusem a Deus de ser o causador de todas estas, então, destruições. E, neste aspecto, estas pessoas se tornam, de alguma forma, inimigas de Deus, mesmo não sabendo que a cena que está por trás, na verdade, não é de um Deus que ama, mas de um inimigo que causou todo esse tipo de sofrimento. Deus não é o Deus do caos, da desordem, da bagunça. Deus é o Deus da ordem, da justiça, o Deus, então, do amor, da paz. Mas Satanás veio exatamente deliberadamente, né? Debelar da mente humana esta compreensão da graça e do amor de Deus. A razão pela qual o versículo, portanto, 10, quando faz referência de que, por causa da justiça, e aí vem o detalhe, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e como nós já aprendemos que justiça é uma pessoa, é Cristo Jesus, a expressão aqui, mais uma vez, se retoma lá, de que ele é a justiça, ele é, portanto, o nosso intercessor no santuário celestial. Então, se somos perseguidos por causa de Cristo, bem-aventurados somos, porque destes que assim se impõem, que não abandonam a Cristo diante dos sofrimentos, terão, então, participação no reino dos céus. É isto que Jesus, então, aqui nos apela a compreender, que no mundo nós teríamos aflições. Ele nunca negou que aqueles que, então, vão seguir a ele teriam um mundo cheio de facilitação, de cores e brilhos. É o contrário de tudo isso. Jesus, então, nunca pintou um quadro que fosse exatamente atrativo para aqueles que vão segui-lo. A verdade é que todos os que dispõem a colocar a mão no arado devem atentar. E se olharem para trás, não vamos conseguir avançar. Porque, de fato, amigos, as tempestades se põem sobre todos nós, bons ou maus, e não compreendendo o que está acontecendo, muitos, então, começam a acusar a Deus. Mas você deve se lembrar que assim foi com o que Lúcifer estabeleceu com Eva na sua primeira perseguição. Matou o seu filho,
e atribuiu a causa, portanto, dessa morte a Deus. Criou inimizades entre o homem e Deus, dúvidas, rejeições. E no transcurso da história ele veio fazendo a mesma coisa. Usou do apetite como uma forma para destruir o pensamento, a linguagem santa. Os antediluvianos tornaram-se como que pessoas que perderam o regramento. As normas não tinham mais, portanto, limites para controlá-los sobre os seus desejos. Satanás criou, portanto, uma sociedade de o que poderíamos chamar de gente indecente, cheios, portanto, de desejos, palavrões, com postura sexual desequilibrada, e ele está fazendo a mesma obra, com o que a gente poderia dizer com rigores diversos, muitas formas de agir diversas. Ele continua sendo o mesmo mentiroso, o mesmo assassino, mas atribui todas essas dores e sofrimentos a Deus. E aí o Senhor Jesus nos diz aqui que bem-aventurados, felizes são esses que são perseguidos por causa de Cristo. Justiça aqui é a pessoa de Jesus. Bem-aventurados os que então são perseguidos, porque teremos a graça de uma recompensa, que é então participarmos do reino dos céus, o reino da graça. Então, por favor, não esqueça das orientações de Jesus. No mundo teríamos aflições. No mundo seríamos perseguidos. Se lembra de Apocalipse capítulo 12? Veja o que está escrito, que o dragão está irado. Mas irado contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Satanás não tem prazer que você e eu conheçamos, que você e eu saibamos, que você e eu nos submetamos à verdade. Seu desejo é que nossa mente esteja num torpor, numa espécie, portanto, de obliteração, onde as verdades não nos são acessadas. Que nós não cheguemos, portanto, à insensatez de achar que o mundo está sem controle. Não, amigo, o Senhor nunca perdeu a batalha. E ele não vai perder a batalha na tua e na minha vida, mesmo diante das perdas, das dores, dos sofrimentos. A morte é uma inimiga, como retratada no texto, portanto, do próprio, eu diria, Apocalipse. Nós precisamos nos lembrar de que ela será destruída na pessoa do seu agente, que é o próprio Satanás. Mas como enfrentar estas dificuldades? Como viver uma vida da qual nós, então, precisamos nos lembrar que o Senhor nos advertiu. Veja o que Paulo registra em Atos capítulo 14, que nós já estudamos, que nós precisamos nos lembrar que o sofrimento é real, que as dificuldades são reais, que as cadeias nos atingem, porque os homens não são sensíveis aos que são cristãos. Todo o embate na história humana, se você parar para fazer uma síntese, envolve, portanto, apenas duas coisas: os que estão do lado do Senhor Jesus e os que estão contra o Senhor Jesus. Os que estão do lado do Senhor Jesus, na verdade, sofrem destes que estão contra. O cristianismo sempre foi uma luta terrível, um embate profundo. E Satanás cria, portanto, mecanismos para que confundam as pessoas, ou melhor, para que então as pessoas sejam confundidas. Observe que, em algum momento na história humana, o cristianismo foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Olhe as cruzadas, o movimento, portanto, criado pela Igreja Católica com o objetivo de purificar territórios, e se atribuiu ao cristianismo a morte de pessoas como uma maneira, portanto, de levar a ideia de que ser cristão é ser destruidor. Mas que cristianismo foi o que a igreja criou? Não, as cruzadas não eram um propósito de Deus, não foi algo que o Senhor instituiu. Nós temos de dar, portanto, a responsabilidade a quem instituiu. Nós não podemos assumir aquilo que nós não nos envolvemos.
Não fomos responsáveis por morte de crianças, por mortes de família, de assassinatos. Não tem a nossa participação. O protestantismo não foi responsável por isso. Embora, durante o período, portanto, de Lutero, ele instigou pessoas a partirem para as vias de fato, mas também estava fora de lugar. Isso nunca foi a proposta de Jesus, que a nossa luta deveria ser, portanto, nos armar para partir para as vias de fato. Ele desaconselhou a Pedro a fazê-lo, e ele nunca usou da artimanha do poder para combater poder. Ele usou de sua autoridade da palavra, do convencimento pelo amor, pela sua graça. É esta a regra do cristianismo. E aí, então, quando Jesus diz que nós podemos ser felizes diante de perseguição, devemos entender que quando sofremos, aprendemos um pouquinho o que foi o sofrimento de Jesus. E aí nos tornamos participantes de sua natureza. Nesse aspecto, portanto, de assumir a natureza humana. Aí você poderá saber o que é dor, o que é perda, o que é abandono, o que é, de fato, rejeição. Portas que se fecham porque você simplesmente, quando abre a boca e diz que é adventista, e diz exatamente que não trabalha no sábado, as coisas se tornam ainda muito mais difíceis. Você entende a lógica deste mundo? Não há lógica. Como é que aquele que é fiel e rejeitado prefere, portanto, o desequilibrado, com vida de falsidade, de malandragem, de uma família destruída, contratarem estas pessoas com palavras de baixo calão, com a vida, portanto, cheia de porcarias, e rejeitam, portanto, os humildes, os que não se envolvem com o alcoolismo, com o sexo barato, nem o sexo caro, não. Mas tem vida simplesmente escondida em Cristo. Estes são rejeitados. Você entende esta lógica? Por isso que teologia, Bíblia Sagrada, não há lógica. Você tem de entender que o que existe é o que Jesus aqui está nos ensinando. Vocês serão perseguidos por causa de mim, mas alegrem-se, porque o reino dos céus pertence a vocês que foram perseguidos. Você se lembra de Apocalipse, quando João diz, de onde é esta grande multidão? Apocalipse capítulo 7 fala exatamente desses que sofremos. E ele depois pergunta, e esta multidão, de onde vem? Esses são os perseguidos da besta. Esses são aqueles que não amaram a própria vida, entregaram-se a Cristo Jesus. Esta multidão, você deve ser esperançoso, meu irmão. Virá o dia da recompensa dos que amam a justiça, daqueles que nos colocamos diante do Senhor Jesus. Virá o grande dia da vitória, mas ainda nós não chegamos a ele. Até lá, nós vamos assistir, talvez seremos palco do mesmo sofrimento de outros que estão passando agora. Mas nós temos de entender que nenhum de nós estamos livres das perdas, das dores, do sofrimento, dos abandonos, das angústias. Na verdade, quem quer viver como Paulo ensina, piamente o cristianismo vai padecer sofrimento. Temos de aprender a conviver com um pouquinho que o Senhor nos permite ter, porque o mundo não nos vai abrir a porta para que nós nos tornemos, portanto, participantes de suas regras. Quantos cristãos começam, portanto, na política como cristão e terminam como bandidos? Porque não é ambiente que favorece o desenvolvimento de sua fé. Você vai ter de fazer acordo com muita nojeira, com muita bandidagem, com muita coisa fora de lugar. As regras do mundo são outras. O cristianismo é algo distinto. A norma do cristianismo é amor. Não é vantagem. Não é ser usurpador. Não é alegrar-se com o sofrimento do seu semelhante. Você sofre, você chora, você sente o que é dor. Quando alguém perde alguém que ama, você sabe o que é isto, porque você também perde. Você sabe o que é saudade, porque você passa pela saudade.
Então, você pode entender a natureza de Jesus nos sofrimentos. Em razão disto, ele explica os versículos 11 e 12, o que dissera no versículo 10. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. O verbo aqui utilizado por Jesus é oneidezo. Este verbo significa bem-aventurados os que são insultados. Ou seja, injuriar é insultar. Bem-aventurados são aqueles que são reprovados. Dá para entender isto? Dá, quando a gente olha o contexto que Jesus nos ofereceu. Ele está dizendo, em outras palavras, oneidezo, significa você é alguém que será injuriado, será simplesmente insultado, você será caluniado. Então, ele está explicando a bem-aventurança, ele não está criando outra bem-aventurança, a razão pela qual temos 8 bem-aventuranças. Versículos 11 e 12 é uma explicação daquilo que ele estava dizendo do sofrimento, dos que serão perseguidos. Bem-aventurados sois por causa da minha causa. Qual é a causa de Cristo? Nós não estamos defendendo a causa do pastor Cícero, a causa do pastor Moisés, do pastor Paulo Qui. Não estamos defendendo a causa de, então, pastor Ted Wilson. Nós estamos defendendo a causa de Cristo. Então, se alegre quando alguém bate a porta na sua cara e diz, eu não quero este evangelho. Mas interceda. Se alegre que você está levando a causa de Cristo. Veja, a razão do sofrimento qual é? A causa de Cristo. Você ama essa causa, meu irmão. Aprenda a entender que surgirão perseguições na tua família contra ti por você ser diferente. Os primeiros inimigos, Jesus dissera, são os de tua própria parentela. Não entendem o porquê de nós abandonarmos propostas de um mundo para ganhar dinheiro, porque o nosso reino não é aqui. Quantas e quantas chamadas eu já tive, como professor, pelo conhecimento que Deus me deu, para seguir isso, seguir aquilo outro. Mesmo na área do direito, quantas coisas eu tive a oportunidade, me submeti a concurso para verificar o nível de conhecimento, e o diabo tenta agradar você para que você, então, tenha posição social e você, então, perca de vista a Cristo. Mas a minha causa não é defender pessoas neste mundo, é prepará-las com o que o Evangelho me apresenta para o mundo por vir. Minha causa não é tornar os seus filhos, portanto, um expert na área de matemática, de história. Isto não nos leva a fazer parte do reino de Deus. Você pode criar todo tipo de mecanismo neste mundo, mas de que vale ganhar tudo e não ter vida eterna? Foi isso que Jesus dissera para o jovem rico. O que ele está dizendo para você e para mim é: vocês serão caluniados, injuriados, vocês serão, portanto, insultados, mas mantenham-se firmes, porque vocês estão passando isto por causa da minha causa. É em razão do que eu vos imprimi na mente que vocês vão passar por isto. Mas tenham paciência. Jesus usou essa expressão lá no texto do Apocalipse, né? Aqui está a paciência dos santos. Temos de aguardar a manifestação do nosso Salvador. E, por fim, Daniel, capítulo 2, verso 44, o reino deste mundo se tornará do nosso Deus. Aí sim, nós seremos, de fato, felizes para sempre, sem nenhuma mais atitude de injustiça, de injúria, de insultos, de calúnias, porque nós não somos responsáveis por nenhuma dessas desgraças que o mundo tem passado. Não são os cristãos que têm causado a destruição, é a usura dos que vivem sem Cristo. Mas nós seremos acusados de sermos os responsáveis. E o diabo não para. Você sabe que na escatologia do livro do Apocalipse, a última ação de Lúcifer é de acusar-nos de que nós somos responsáveis pelas pragas. Então, veja, ele não muda a sua estratégia de perseguir.
e, consequentemente, os cristãos seremos perseguidos na última grande crise. Bem-aventurados sois por causa da justiça. Bem-aventurados sois porque estáis sendo perseguido por causa da justiça. Estar sendo perseguido, e aí ele conclui dizendo, regozijai-vos e exultai. Verso 12, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus se dirige especificamente aqui ao grupo singular dos apóstolos, dos discípulos que estão mais próximos dele, e deixa claro que, assim como ocorrera no passado, ocorre no presente e ocorrerá no futuro. Mas qual é a conclusão? Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a compreender que vivemos, de fato, em um mundo onde as coisas são assim. Os que fazemos o certo somos considerados os errados. E os que fazem o errado são considerados certos. Esta inversão de valores, na verdade, é que a mentira vai para o trono e a verdade vai para a guilhotina. Esta é a forma que nós, como cristãos, temos vivido nesta terra. Mas, por favor, tenha um pouquinho mais de paciência. Vamos avançando a cada passo rumo ao nosso Salvador, porque, no final, a grande multidão que veio da grande tribulação receberá o seu galardão. Esteja entre estes. Não importa se você seja o menor. Esteja na multidão. Que Deus vai reservar o galardão que está para aqueles que de fato são fiéis. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Senhor, obrigado por essas verdades tão solenes. Sabemos o que é perda, sabemos o que é perseguição. Sabemos o que é abandono, insultos, calúnias. Sim, Senhor. Sabemos porque em tua palavra as injúrias são apresentadas para nos despertar a entender que não é fácil viver a verdade que tu nos apelas, mas tu não nos deixaste órfão e nem sem a graça da proteção. Tu nos defende e porque nos defendes, podemos avançar. Meu Deus, nós queremos nesse instante aproveitar do ensejo para pedir a tua misericórdia sobre esses teus filhos que sofrem por essas regiões do sul da Bahia e outras partes deste país, em perdas tão profundas dos seus bens, tanta luta para ter o lugar para reclinar a cabeça, a casa, uma cama e ver tudo destruído pela força, portanto, das águas, sendo realmente, Senhor, isto uma expressão clara de quanto, de fato, o diabo tem agido para levar as pessoas a desacreditarem de ti. Senhor, tende misericórdia desses teus filhos, estenda as tuas mãos para auxiliar outros a terem sensibilidade e ajudá-los. Tende misericórdia dos teus filhos, Senhor, que perderam tudo do ponto de vista material. Mesmo o pouco que têm, perderam. Não sabem como vão reclinar a cabeça no dia de amanhã, onde vão se alimentar, o que vão vestir. Ó Deus, tende misericórdia e continua a usar pessoas para auxiliar esses outros teus filhos. Que tua igreja seja sensível, que tua igreja tenha realmente o apreço que tu nos ensinas a ter. Também te imploramos nesse instante pelo nosso irmão Marcílio. Misericórdia, Senhor, em relação à sua dor, à sua perda, da saudade singular de sua querida mãe Maria. Defenda, Senhor, em sua fé. Proteja o Senhor
em sua comunhão. Dele, ó Deus, a esperança que unicamente existe em Cristo Jesus. Enxugue suas lágrimas e lhe dê a convicção de que tudo que nesta terra passamos não está fora do olhar poderoso do nosso amigo Espírito Santo, que nos traz o conforto necessário. Por isso, eu também externo esta prece àqueles que têm perdido amigos, parentes. E, Senhor, a grande preocupação, mais uma vez, desta doença desgraçada que tem tirado a paz de muitos dos teus filhos, pela própria usura humana. Eu te suplico, Senhor, misericórdia pela forma como a tua igreja tem olhado tudo isto e a forma tímida como tem lidado com essas dificuldades. Desperta, Senhor, os 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Ajuda-nos a viver solenemente. Por favor, meu amigo Espírito Santo, aceita a nossa prece e leva às mãos de Jesus, nosso intercessor, no santuário celestial, para que ele nos auxilie diante do que aqui nos curvamos pedindo, e o fazemos porque confiamos que ele, de fato, nos dará a resposta. Solenemente, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda. Em o nome de Jesus. Amém.